Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Word of Human. Antes de mais, antes de começar esta conversa toda com o meu convidado, é aquele lembretezinho da pizza, é subscrever, partilhar. As conversas são interessantes e vocês podem ouvir, e eu sei que ouvem e veem, mas depois não partilham com as pessoas. E é aí que a cena não fica fixe, porque se não partilharem não chega a mais gente. Se não chegar a mais gente, menos gente vê. E a ideia era que as pessoas vissem e ouvissem. Especialmente a conversa que eu vou ter hoje com o meu convidado Mauro, amigo de longa data e que já não vejo há muito tempo e que finalmente tive que arranjar uma desculpa para o trazer cá, porque... Eu achava que havia cerveja. Vai haver, mas não é agora, porque eu quando trabalho não bebo. Pelo menos normalmente. Mas faço outras coisas. Se é que me entendes. Estou a brincar. Mas a falar a sério. Enfim, o Mauro... Quem é o Mauro? Eu não sei. Mauro, quem és tu? Um ser em constante procura, mas não de respostas sobre quem ele é, mas de ter uma ideia assim generalizada. Certo. Não, mas como é que tu te descreves? Porque tu estás envolvido em várias coisas, claro que tens uma base mais... Epá, não sei, eu acho que se eu tivesse de me descrever, a versão curta teria seria um volume de um Tesauros qualquer. Um volume de tabaco. Não, era Se eu tiver como resumir, sou um volume de tabaco. Não, mas sei lá, trabalho maioritariamente como ator. Mas quem tu és fora da tua profissão, Mauro? Sou... Que é o Mauro por trás das câmeras, Mauro? Sou gago, sou... És gago? Sim. Puta, eu também. Puta, sério, eu nunca reparei que tu eras gago. Eu também nunca reparei que tu és gago. Cala-te. Yeah. Eu tenho bué problemas. Sim, eu também. Question, tu bloqueias quando estás a largar deixas ou a cena de seres ator faz com que tu consigas ultrapassar porque crias uma personagem e a personagem não é gaga, né? Na realidade, comecei a fazer teatro quando estava para aí no 5º ano, muito incentivado pela terapeuta da fala. Nunca ninguém me fez isso. Nunca ninguém me disse isso. É porque lá está aquela coisa de quando tu cantas não gaguejas. Qual é a explicação científica para isso? Eu acho que é porque tens, como já tens tempo para processar, porque já sabes a música, sim, já tens as palavras. Puta, olha, juro, lá está, nós não tínhamos programado nada e eu estava-te a dizer e agora estamos a falar sobre... olha, é uma cena que para mim causa um bué transtornos ainda. Puta, eu era super gago, eu com 14 anos, eu acho que era eu queria dizer as coisas com tanta emoção que eu prendia. Então nem era a cena do era a cena do... Mas curioso, e não sai, mano. Curioso porque tu fazes parkour. E tem também, eu acho que tem uma ligação a isto, especialmente em termos de raciocínio. Quando tu fazes um movimento, a fluidez, ou seja, a continuação de movimentos faz com que tu tenhas de encontrar caminhos possíveis, não é? Eu acho que isso também acontece com o pensamento, ou seja, por exemplo, a minha gaguez também revela-se nestes momentos. Que é quando eu estou a fazer o salto do raciocínio, isso está a acontecer e depois já sei para onde é que eu vou, então arranco, ou então quando eu quero ganhar tempo fico aqui assim num momento em que... Isso é um excelente exemplo. E a dança também tem muito a ver com isso. Quer dizer, eu acho que acabo por resolver algumas coisas. Isso é bem interessante, porque eu nunca consegui realmente ultrapassar isto e não vou ultrapassar. É uma daquelas coisas que acho que fica. Não, é porque tem a estar integrado. Tem a estar integrado. Sim, tem que estar integrado. Se tu tiveres, e como tu estavas a dizer, foi uma excelente analogia, se tu, por exemplo, a treinar parkour, se tu estás a ensaiar uma linha pela primeira vez, tu vais ter bué de stutters pelo caminho, exato, mas depois quando já sabes a linha toda, a cena flui. Só que isso é bué de difícil quando tu estás, imagina, quando estás num date, ou quando queres ser um bocadinho mais assertivo numa situação em que estás a ser mal servido, por exemplo, sei lá, no departamento das finanças, ou outro tipo, ou sei lá, ou se tu ficas simplesmente nervoso quando queres fazer qualquer coisa e tens que comunicar com uma pessoa. Level the playing field. Sabes o que é que eu faço? Eu puxo as pessoas todas para o lado humano, que é, porque eu sei que
como eu estou sob pressão e sei que não vou, sabes, para mim nunca é ser que, ei, sabes, quando eu faço isto, eu sei que aqui, para onde é que eu vou? Vai escalar. Sim. Então, para conseguir ter controlo da situação, eu faço assim, olha, eu tenho mesmo aqui uma questão que eu quero resolver. Ok. Eu preciso mesmo resolver isto. Por favor, vamos tentar perceber juntos aquilo que nós podemos fazer. Porque senão eu não saio daqui. Senão eu não saio daqui. Ok. E geralmente as pessoas conseguem, com isto conseguem ter empatia, sabes? Tipo, porque é mesmo tipo, oh, dude, help a bro. Olha, peraí, enquanto nós estamos Tranquilo. a dizer coisas que acontecem, eu disse que ia mandar uma mensagem às pessoas da casa Sim. quando começasse a gravar para não haver pessoas a entrar e a fazer estrilho. Portanto, eu vou agora mandar esta mensagem muito rápida. Peço desculpa. Achas? Lá está. Nós temos tempo. Temos tempo. Estou agora a gravar o podcast. Por favor, sejam ninjas. Ok. Desculpa. Achas? Não, mas pá, eu agora fiquei mesmo bem interessado porque lá está. Eu nunca consegui falar sobre a minha gaguez com praticamente ninguém. Porque ninguém se identifica. Assim como outras coisas que são pancadas minhas que ninguém se identifica. Mas a cena da gaguez é realmente um problema. Quer dizer, é e não é. Lá está. Eu, enquanto professor, enquanto instrutor, eu não gaguejo. Yeah. Mas porque instintivamente é a personagem do professor. Percebo. Mas, por exemplo, tu há bocado também estavas a falar da personagem. Por exemplo, eu parto sempre. À medida que fui começando a estudar teatro, estava literalmente a pensar. Estava a querer. Quando eu me propus a estudar teatro para fazer disto uma profissão e começar a pensar mais a sério. Faço desde miúdo, mas a coisa. Como é que isto fazia sentido para mim? Porque lá está, quando fui a estudar teatro não era para ser ator, era para ir para dramaturgia na STC. Fiz um ano de formação tipo, no curso de Inimptos, que não foi onde eu conheci o Hugo depois, mas estudei na Inimptos, teatro, ator, era isso. E depois, quando eu saí de Inimptos, eu queria ir estudar dramaturgia porque a mim interessava-me mais ter uma bagagem teórica, porque apercebi-me que muitas vezes os atores fazem-se mais em trabalho e uma pessoa a escrever também faz-se muito mais pelas experiências que vai adquirindo. Ou seja, a teoria tu tens muita experiência. Fui para a SCC para tentar entrar em dramaturgia e no ano em que eu fui eles fecharam essa cadeira. Então fui para a Gestal fazer artes performativas e estava lá um grande amigo nosso. Fritado. Lá está. Esse tchugo, gordinho. Esse tchugo. Putz, nós temos que... Sim, percebes? vamos juntar-nos para fazer uma suruba. Debs. First on the train. Vá, continua. Sim. Então... a Gestal. Começamos lá... Era uma vertente mais contemporânea, teatro, movimento contemporâneo, dança. E estas duas coisas sempre me interessaram muito. Tanto que tenho um background de dança, Pronto, balé, quando era mais isso também era puto. giro saber. Sim. Começaste a dançar com que estilo? Era balé e jazz. Uou. Yeah. Jazz onde? Em São João? Não, isto foi em Moscavide. Eu estava lá no Externato Cesário Verde e havia lá balé, e havia jazz, e havia tipo danças acrobáticas. Sim. Isto é bem jazz hands. Jazz hands. Mas ok, sim. Então, e a cena que eu estava sempre a pensar, eu também tinha feito stand-up. Certo, eu lembro-me dessa fase de stand-up. Fiz stand-up, devia ter para aí 18 anos, mas lá está, tipo, a cena que eu ligava ao stand-up mais era o contar histórias, e não tinha assim muitas punchlines, era tipo, a história toda era tipo engraçada. Era mais um spoken word do Sim, que provavelmente um stand-up. sim, yeah. Mas acaba por ter piada. Sim, yeah. Eu gosto muito disso. Eu ligo muito à comédia, é mais por isso, porque acaba por, sabes, é mais humano. Tem... Sim, epá, eu também tive sempre um bocado de interesse porque sou um grande estudante de comédia
e a gente já tinha falado brevemente sobre isso. Eu sempre quis tentar efetivamente fazer qualquer Sim. coisa só que lá está, ok, falta uma parte, aquela pequena partezinha de formação, porque existe uma estrutura, existe Sim. uma série de regras que tu podes depois ter para depois play around it. Sim, para desconstruir. Eu nunca tive isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que não tenho, a minha cena não é construir a cena para chegar a uma punchline, a minha cena é contar uma história, sempre que seja engraçada. Yeah. Porque eu acho que tenho piada a contar histórias, não é ter piada a criar uma história com e que o final é programado para fazer rir. Então, se calhar aquilo que tu vais fazer não se define por stand-up. Pois? É mais um spoken word tipo o Henry Rollins. Yeah. Adoro. Puto. Sim. O gajo articula bué da bem. Sim, tudo, sim. Adoro. Yeah. É abrasivo o gajo. É muito bom o gajo conseguiu transportar a mesma cena do que ele fazia enquanto cantor, mas com a mesma energia, mas a falar. O gajo é rock and roll. O gajo é incrível. Yeah. Eu curto bem dele. Agora não me estou a lembrar assim nada de específico. Não faz mal. O link na descrição para os interessados. Yeah. Que vão incluí-lo a ele porque ele também não se lembra. Back to your story, sorry. Não vou. Mas então tipo dança, teatro, stand-up e uma das coisas que eu comecei também a explorar lá na Estal, havia espaço para isso, porque tinhas lá professores de caraças que punham a pensar sobre as coisas e sendo que o stand-up não é it's not an art form, porque Achas que não? eu acho que não tem ainda, especialmente aqui em Portugal, não tem essa relevância cultural. Porque estamos a beber muito, sabes, ainda não. Eu sinto que ainda, por exemplo, os Ricardo Zourus Pereiras, os Bruno Nogueiras, é a cena deles, e até mesmo com o tempo tu foste vendo que a coisa de repente encaixava-se noutros sítios. Até pelo conteúdo que eles têm. Mas não sei, eu comecei a pensar mais tipo, em escrever para teatro, por exemplo, e utilizar a dança e essas coisas, pequenas coisas que dava para se tirar da comédia e não tanto do stand-up, mas que eu podia explorar para contar as histórias, as minhas histórias, não sei. E aquilo que acabou por acontecer foi dança e teatro. E acabei por estar lá na Estal durante um ano e fui para a STC. E aqui na STC encontrei então professores, gajos que estão a fazer isto há bastante tempo, e até mesmo em relação a isto da gaguez, havia lá um professor que é o Howard, que é o professor de corpo, que eu digo que já aprendi muito sobre a interpretação, era com os professores de corpo, e a interpretação nós trabalhávamos cenas, exercícios, construíamos um exercício e essas coisas. Mas o Howard, ele disse uma cena bem louca em relação tipo, a isto da gaguez. Ele disse assim: Mauro, ele é um gajo bem tipo zen, bem pacífico, e ele diz assim: Mauro, you move beautifully, right? Eu digo assim: I don't know if it's beautiful. E ele diz assim: but you move, and then it's integrated, and there's a sequence to it. You're choosing things, you're making decisions on the spot. Talking is mechanical. It's like a dance. So the tongue moves, the mouth, the teeth. It's acoustic. So there's that. That's another information that you can work with. Isto para mim, tipo, sabes, tipo, estávamos a falar da gaguez e de repente faz bem sentido. É tipo, é integrar, não é ir contra a gaguez, não é deixar de gaguejar, é integrar a gaguez no meio disto e de repente tipo, tens quase um pensamento articulado, tens uma continuação, e tens tempos e ganhas tempos. Agora de repente falar, tu tens tempos, não é tanto acerca, sabes, não é impor as minhas ideias em ti, é acerca de estar à espera da tua, porque eu estou a ouvir, então passa a ser outra coisa. Já não estou a pensar tanto na gaguez, estou mais a pensar tipo, ok, sim, então acaba por ser um bocadinho jazz, man. É jazz! Tu crias um ritmo ou crias uma sequência melódica ali, tanto que, lá está, a maior parte das pessoas não nota que eu sou gago, mas eu sei que sou porque tenho tiques e eu identifico os tiques, mas as pessoas pensam que é a minha maneira de falar. Sim, exato. Que não é necessariamente gaguez. Exato. Estás a ver? E isso é giro. Só que ao mesmo tempo, tipo, it's a curse, estás a ver? Tipo, Pá, I'm living with a curse, the darkness is inside. Mas olha, curiosamente,
O Christopher Walken, por exemplo, eu acho mesmo que ele é gago. Eu acho que ele é gago e ele foi tipo genial a pegar nisso, porque, you know, because the watch and the way he says things. Eu acho que nós, ao falar, esquecemos de respirar. Olha, somente isso. dois entusiastas como nós. Não é? Tipo, começamos a falar e estamos. Sim, mas é porque. E depois aquilo. Yeah. E depois eu estou tipo. É mesmo acerca de. Hey man, just let it sink in. Mesmo. Chill. Mesmo. Yeah? Saber respirar entre as palavras. Senão tu chegas a um ponto que nem é seres Yeah. gago, simplesmente não consegues falar porque já Yeah. não há vento ali a passar. Não estás a deixar a coisa respirar sequer. Tu não estás a. Sabes? Eu não sei, não é tanto acerca de ter certeza absoluta daquilo que eu estou a dizer. É só mesmo tipo ter a certeza que eu vou dizer aquilo que eu estou a pensar e de repente se eu me der tempo para isso, e depois agora aqui também estamos a falar, por exemplo, de teatro, em que quando eu, e cantar também, porque de repente eu quando tu estás a aprender estas coisas na escola, geralmente não te dizem mas faz à tua maneira, de maneira a que funcione para ti. Só estou a dar bases teóricas sobre coisas que eu aprendi que funcionam para mim. Não existe um standard para o ser humano, não é? Tipo, gagos, pessoas asmáticas, não têm uma respiração tão constante como. Sabes? Tipo, temos todas estas coisas que formam a nossa identidade. Ou seja, um ator nunca vai funcionar da mesma maneira que outro ator. Mas eu acho que uma das coisas que aconteceu durante muito tempo foi standardizarmos atores. E agora, quando estamos a falar de standardizar um ator ou alguém que trabalhe com arte, estamos a falar é o exponente humano, não é? É aquilo, eles são representativos, os nossos artistas são representativos da sociedade ou da comunidade onde estamos inseridos. E se eles são standardizados, estamos a propor isso para a nossa comunidade. E agora aqui também estamos a falar de coisas gigantes. Estamos a falar daqueles que nos representam na televisão, que é aquilo que tem mais abrangência, não é? Tipo, chega a mais pessoas. E estas pessoas estão condicionadas porque não podem ter. Se são do norte, não podem ter o sotaque do norte. Se são do sul, não podem. Sabes? Tipo, têm de encontrar um sotaque lisboeta que é aquele que nós aceitamos como sendo o comum. Mas pronto, se calhar isso aqui abre para outra conversa. Esse tipo de coisas são bem estúpidas, especialmente em Portugal. Yeah. Em Portugal não há razão nenhuma para isso, estás a ver? Eu acho que não, porque somos um país rico, temos uma qualidade lá está, de sotaques e de musicalidade nossa que muitas vezes é reprimida para haver sabes, uma forma de falar comum a toda a gente, que eu percebo que na televisão deva ser mais cuidada, ou seja, limpar os regionalismos que são mais pueris, sabes, tipo... Sim. Sim, mas qual é que é a novela que está a dar agora? Eu não sigo novelas, né? Mas há uma novela qualquer que eu deparei-me no outro dia, porque a minha mãe vê as novelas, eu estava em casa dela, e estava o Esparteiro, o Luís Esparteiro, a fazer um sotaque, peço desculpa, péssimo, alentejano. E a mulher dele, que era a Marina Mota, a tentar fazer o sotaque alentejano, não soava como uma alentejana, soava como uma peixeira de Alfama a tentar ser alentejana. Portanto, ela não saiu daquilo que ela sempre faz. Ela tentou algo, mas aquilo não está fixe, estás a ver? Não sei, mas isso aí também depois tem a ver com a maneira como aquilo funciona, não é? Tem a ver também com o range das pessoas, não é? Sei lá. Não sei, é porque não lhes pedem mais, não sei, eu acho que é injusto também só pormos isso, somente quando se trata de uma indústria tão grande, sabes? A estrutura é muito maior e não temos, eu também já fiz algumas novelas, não tens tempo para estar a trabalhar de forma concisa e digna, por exemplo, quando vais pegar em sotaques. É tudo muito instintivo, mas também não sei, mas não sei, também é.
Sei lá, mas é Eu acho que é uma boa discussão. É uma cena tão tuga imitar sotaques nossos, estás a ver? Eu sou muito mau em imitar E sotaques. relativamente, a sério, Sim. mas portugueses. Portugueses, sim, portugueses mais. Yeah. Eu curto bué sotaques, tanto portugueses como estrangeiros, especialmente tipo diferentes nacionalidades a tentar falar inglês. Adoro identificar e adoro tentar imitar, porque é bem interessante a maneira como as coisas ocorrem, tipo o russo, o francês, Brasileiros o a espanhol. falar inglês. Brasileiro a falar inglês é fantástico, é fantástico. Porque nunca deixa de ser brasileiro. Eles estão aquilo não é, aquilo é brasileiro inglesado, não é um inglês Curiosamente, brasileirado. nós adaptamos-nos muito bem a falar outras línguas. Nós somos bué das generalistas aí. Mas sabes, e eu acho que agora aqui também tem a ver com a base cultural. Nós sempre tivemos, lá está, o povo dos brandos costumes, nós temos uma facilidade muito maior em em despojar-nos sei lá, de nossa forma de pensar. Eu não sei, porque aqui depois também, lá está, eu tenho estado, às vezes eu penso sobre isto, mais por curiosidade, a título de curiosidade, porque é sobre isso que eu trabalho. Sim. E, por exemplo, também tenho estado cada vez mais a pensar em formas de trabalhar com atores que sejam genuínas e não tanto criar uma expectativa ou criar uma ideia. Isto aqui tem a ver com isso da personagem, porque não sei, tipo, quando ouço aqueles gajos que têm assim uma formação mais clássica e de repente, tipo, fazer teatro é dizer palavras de uma forma virtuosa, sabes? O virtuosismo de dizer as coisas e de repente criar. E eu acho que, como nós estamos tanto já a viver esta coisa da imagem, porque depois é muito estético. E se não tem conteúdo, se não tem substância, se não tem o savoir-faire, se não tem a gaguez, se não tem, sabes, as coisas que compõem a identidade de cada indivíduo, a coisa acaba por se desvirtuar, sabes? De repente, aquela obra de arte, aquele espetáculo de teatro, aquele espetáculo de dança, deixa de ter seres humanos. Não sei se isto faz sentido, mas... Sim, faz. Sei lá, não sei. Eu durante estes anos eu fui pesquisando muito sobre, por exemplo, os Maori, ou até mesmo teatro, ópera chinesa. Ok, bravo. Sim, mas é só mesmo porque a título de curiosidade e de compor a minha identidade enquanto ator, por exemplo, eu enquanto artista. E tem a ver com esta coisa. Existe uma pulsação humana que é comum a quase todos os seres humanos e quase todas as comunidades. Cantar em conjunto é uma coisa que todos nós fazemos. Arranjamos sempre forma de podermos estar juntos e partilhar no Alentejo, o canto alentejano, que eu acho que tem muitas semelhanças com os Maori e com o Waka. Eu acho que é lindo. Mas eu acho que as duas coisas são primas, sabes? São primas. Será tipo um recurso instintivo tribal ou comunitário Sim. que acontece por todas as... Yeah. Não é? Eu acho que sim. Acaba por convergir tudo para aí, porque é uma das maneiras de tu te manifestares e nem estamos a falar de arte. É uma maneira de tu te expressares. Mas é artístico porque... Mas depois torna-se artístico, é isso? Acaba por ser artístico porque é uma expressão genuína que envolve várias vozes e que elas não têm de estar todas iguais, até porque fica mais rico se tu mantiveres a tua identidade e encontrares a harmonia longe, num sítio comum aos dois, que é aqui, é fora de ti. E é tipo, wow, ok. Então comecei a pensar muito em teatro dessa forma, que é tipo, não é tanto acerca de mim, mas é acerca do sítio onde nós nos encontramos. Está tudo bem? Estou, desculpa, eu tenho o tique de olhar para ali que é para ver se está tudo bem, porque como te disse isto falha. Sim, claro, então tipo, bora mas está tudo em pé. Atenção. Está tudo em pé, desculpa. Não, achas, tranquilo. Eu estava-te a ouvir, Dó. Eu percebi, só que assim, peraí, mas há ali alguma coisa que nem de dizer paranoide. Será que isto já falhou tantas vezes, man? Podcasts que falharam na descrição também, olha, mais uma vez.
Mas sim, eu curto. Bem, isso é uma cena bué fixe e é por isso que eu gosto de falar com pessoas e é por isso que eu tinha saudades de falar contigo. Yeah. Cenas do nada a ver. Agora estamos a ligar canto alentejano com fucking haka, estás a ver? Yeah. Nunca tinha pensado nisso. E até Isso mesmo. é tipo um mini case study. E até em Bali tens tipo tribos que se juntam e fazem tipo a malta junta-se, são pessoas tipo E há aquela. assim, Isso é do Baraka, né? yeah, Essa- yeah. Forte. Isso é bué da Mas bom. é bué da louco porque Bué da bom. eles encontram-se e não é por tipo eu vou dar aqui, eu vou ser o melhor a fazer o taca 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 taca, eu vou ser o melhor aqui com esta dinâmica, vou imprimir isto bué da bem. Estou a fluir bué. Sim, estou a fluir bué caralho. Sou uma folha ao vento. Não, é mesmo tipo, encontram-se aqui, sabe? Yeah. E é cru, meu. Yeah. Não sei, eu acho que a mim interessa-me ver pessoas somente em teatro, sabes? Quando a coisa começa, sabes? Sabes? Arranjar lá está, é o tal stutter que acontece no parkour da primeira vez que tu fazes a linha. Sabes, aqui é que está o artistry, não é? Aqui é que está o craft. É tipo. Que é mesmo que tu stutters, tipo, como é que dás a volta à Sim, cena? exato. Como é que está integrado? No caso de estares a representar, estás a jogar com outra pessoa ou outras pessoas e a cena tem que acabar por E a acontecer jogar. tipo, independentemente de tropeços que tu ou que outra pessoa possa... Yeah. É tipo aceitar aquilo que acontece daí e aceitar aquilo que vai acontecer daqui que não estava programado e de repente make it fair, sabes? É tipo, é um ato de genuinidade, empatia. 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 Yeah. Empatia. Então, sei lá, também a cena pensar nisto desta forma, de alguma maneira a mim também tenho estado a perceber como é que isso para mim é uma mais-valia, porque aquilo que acontecia muito no início era estar tanto fora de mim, sabes? Que estava tão preocupado com, ok, sim, então vou estar atento a tudo e vou estar aqui para as pessoas. Então aqui já é um jogo de pratos chineses que provavelmente vais perder porque estás sempre em reação. Estás sempre em reação, não tens, não sabes, estás, é sempre isto. Então, mas espera, e agora? Espera aí, desculpa este salto. Eu agora vou dar aqui um salto. Força! Fazer teatro no Zoom. Agora durante a quarentena. Fizeste teatro no Zoom? Sim. What? Quer dizer, não é teatro, não é? Acaba Sim. por não ser teatro, mas nós encontramos aqui tipo, sabes, a desculpa estar a fazer textos no Zoom. Que são iniciativas muito fixe de ter nesta altura em que estamos a pensar sobre a importância da cultura no nosso país. Mas uma das coisas que eu fui-me percebendo era que eu ficava com cheio de dores de cabeça. Ficava cheio de dores de cabeça quando estava à frente do computador e estava porque o instinto é querer estar no jogo, mas depois de repente é tipo, mas espera, eles não estão aqui comigo, então eu só posso, a única coisa que eu tenho é só mesmo o jogo comigo mesmo. E não sei, isto era só uma curiosidade porque depois comecei a pensar tipo, sim, tens de estar em domínio não é, acaba por ser o veículo de comunicação. Se tu tiveres mais assente sobre o teu veículo e nos jogos que vais fazer com o teu veículo, porque não é, e a emoção encontra sempre forma de sair. Então se tu fores dominando isso, de repente já não é tanto estar aqui, é mais tipo estar aqui e de repente estás sentado. Os animais fazem muito isso, não é? Não sei. Interessante. E por isso é que eu estava falei-te naquilo de querer fazer treinos de parkour contigo, porque era uma forma também de manter-me em forma ou de procurar outras formas. Sim. E porque tem a ver com o desenvolvimento intelectual também. Isso é bem importante e é uma cena que eu tenho estado a dar mais e mais valor por diversas razões. Uma delas é eu estar a ficar mais velho, mas não adjacente à idade, mas também por causa da idade, é eu como se não
por achar que a idade me limita, mas por saber que a idade me dá experiência. E ao me dar experiência faz-me ver as coisas que sempre tiveram à minha frente, mas que eu não quis saber. E uma delas é precisamente isso, é o adquirir e o continuar a aprender linguagens, neste caso de movimento, padrões e sei lá... Que nós replicamos no pensamento. Sim, mas tipo constantemente, porque é isso que me vai dar... Porque daqui a 20 anos ou a 30 anos, man, o meu corpo pode estar todo arruinado e certamente vai estar bastante, porque a prática sustentável não existe, porque tu vais sempre pagar uma fatura. Mesmo que tu agora o faças bem, no início o fizeste mal porque não... até por fatores exteriores a ti, porque não havia ensino, porque erraste várias vezes, whatever. Mas o que vai ficar sempre contigo é isto aqui dentro, man. E pronto, aquelas dicas porcas do o saber não ocupa lugar, nha. Mas, mano, é verdade, tu, quanto mais souberes, ou neste caso, em termos de movimento, quantos mais padrões tu souberes, mais saudável a tua mente vai estar. Yeah. E menos nevoeiro ao longo da idade, ao longo da tua vida, menos nevoeiro mental tu vais ter, porque isto teve sempre a trabalhar. Yeah. E tu não estás só a fazer as mesmas coisas, não, tu estás a fazer as coisas que tu tens que fazer, que são as mesmas, mas tens aquela necessidade de explorar e adquirir mais coisas. E enquanto tu tiveres essa necessidade, tu estás bué da bem. Yeah, eu acho que sim. Bué Pá, da bem. eu vi diferenças enormes, por exemplo, a jogar futebol. A jogar futebol para mim era bastante claro. Quando era puto, era tipo, sabes, tinha energia, então era tipo, corria atrás de todas as bolas, era tipo... dei por mim tipo, a jogar futebol tipo, aí aos 28, assim, depois de 3 anos sem jogar, fui jogar com uns amigos e de repente era tipo, estava-me a ver como aqueles gajos mais velhos com quem eu jogava contra quando era mais novo. E tipo, dei por mim tipo, assim, com calma, a estudar o jogo, a olhar, e eu tipo assim, ei, estou velho, já não estou a correr atrás da bola, olha aqui o sacana, está velho, está a ler o jogo. Yeah, não, isso também me lembra bué eu não sei se tu segues as cenas das lutas do UFC. Não sigo, mas Ewan McGregor, não é? Não, esse é o ator. Como é que é? Conor McGregor. Ewan McGregor. Não, mas tu tens um gajo que é o Yoel Romero, que é um cubano, um black, que era ex-wrestler olímpico gigante, porque o gajo tem 45 anos e tem corpo de 20, estás a ver? Todo esculpido, que deve ter um bocadinho de roids ali no meio, mas o gajo é ganda bravo. E o gajo, na última luta que teve contra o upcoming biggest light heavyweight ou heavyweight, que é o Israel Adesanya, que é tipo um ganda bravo gajo, tipo, eles chamam de The Last Stylebender. Estás a ver? Okay. Tal e qual como o Avatar, que é o Airbender. O Bender, o gajo é Bender dos estilos todos, o gajo é fantástico mesmo. Mas na luta deles os dois, que adivinhava-se ser uma luta espetacular, porque o Yoel Romero é incrível e é muito explosivo, e o outro é tipo bom em todos os estilos. O que o Yoel fez, porque é mais velho, ele teve a luta toda parado. O outro bacana só. E o gajo só assim. Tipo, à espera do momento certo. Economia, só. Economia. Estás a ver? E o pessoal todo... o quê, mesmo? Tipo, é a tática do gajo. Tipo, é a tática do gajo. Acabou por não ganhar. Pena. Mas... E foi uma luta de merda. Mas ele teve que fazer o que teve que fazer perante aquele adversário. Estás a ver? Adapta. Contra isso não podes dizer nada. Opa, é assim, eu, por exemplo, eu curtia muito de lutas... Eu cheguei a fazer jiu-jitsu quando era mais novo e kickboxing. Quero bué fazer jiu-jitsu. Eu quero bué fazer agora aikido. Ok. Mas é porque eu acho mesmo... Eu ia referir isto, é bem engraçado e tu vais pensar que não, mas é verdade. Quando tu estavas a falar sobre a cena de estar a representar e teres que pegar nas coisas que aikido é completamente isso. É usar um aikido mental de pegar no momentum e aproveitá-lo para quando a batata quente passa para ti, para tu pegares nisso e fazeres a tua cena. Mas é assim que eu penso, por isso é que eu queria muito fazer aikido. Pronto, eu tive umas discussões assim com um amigo meu que também gosta muito de artes marciais. Sim. E ele dizia, mas isso não tem implicações na vida real, pois não. lutar. Mas não isso tu estás a procurar. Exato, é isso. Tu és o gajo que precisa de uma manifestação física para entenderes mentalmente o que tu vais fazer na tua outra manifestação física. Exato, que é basicamente é suportar
se quisermos ser um bocadinho mais esotéricos, é tudo a mesma manifestação da mesma coisa, mas por caminhos diferentes, mas vai dar tudo ao mesmo. Mas é isso que as religiões são, não é? Tipo, Tal e qual. são várias perspectivas sobre a mesma coisa. Tal e qual. Só porque tu tens uma perspectiva sobre o que é o microfone e eu olhar para é basicamente um pênis. Sabia. Claro, também tem de ser básico, dildo, não é? mano, É um claro que dildo, sim. é um dildo. Aqui a cabecinha só. É fofinho, sabes? Tipo, mas não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade que é um dildo, mas é um microfone, sim, e essa é a implicação direta disso. Yeah. Yeah. Mas então olha, peraí, agora deixa-me. Eu tenho isto na minha mente, não me lembro da data certa, mas lembro-me do que aconteceu. Eu acho que foi antes de eu ir para Singapura, porque já foi há bastante tempo. Nós fomos beber uma cerveja ao pé do Castoré. Uhum. E tu ias para um lado, eu ia para o outro. E a gente cruzou-se antes de eu bazar. Eu acho que foi isso. Sim, mesmo no Castré, nós Mesmo fomos até ao pé do rio. Yeah. E tu disseste-me uma cena que eu depois verifiquei e fiquei bem espantado. Não espantado do género, será que ele conseguia fazer? Não, mas espantado do que ele fez, estás a ver? Ele disse que ia fazer e fez. Tu na altura, pronto, e isto vai levar à pergunta que eu te vou fazer, que é, tu viraste para mim e disseste qualquer coisa do género, as cenas aqui estão bem complicadas de trabalho, não sei o que, não, mas eu vou-me dar a mim 5 anos para chegar ao nível X. Sim. E efetivamente antes dos 5 anos tu tinhas chegado ao nível X. Duas perguntas então, que são, como é que é trabalhar em Portugal? Qual é o grau de dificuldade comparando com outros sítios? Qual é... Ai, a segunda pergunta, esqueci-me. Dá-lhe. Espera. Temos tempo. O podcast é teu, por isso tens todo o tempo que tu espera, quiseres. então, tu tinhas dito que ia chegar ao nível... e quanto desse teu sucesso, porque efetivamente foi um sucesso, porque tu de repente não estavas a fazer muito ou nada e depois estavas a fazer bué, não sei como é que estás agora, a gente já vai falar sobre isso, mas quanto desse sucesso ou dessa mudança foi uma manifestação do que tu verbalizaste ou do que tu tenhas constantemente verbalizado ou pensado para dentro de ti? Foi quase tudo. Foi tudo como eu estava a dizer-me todos os dias. Tu és bué tu alinhas na cena da lei da projetar. atração. Yeah. Sabes uma coisa? Lei da atração, Sim, mas acaba por ser tudo o mesmo. São outras formas de dizer. Mas basicamente, desde os 12 anos, eu tinha um livro. Eu sempre gostei muito de ler. A minha mãe. Eu pedi à minha mãe um livro do Uri Geller, sabes quem é? Exato. Uri Geller. E ele falava sobre esta merda, que era a projeção. Projeta-te a fazer estas coisas. E a verdade é que isto foi-se diluindo, mas, por exemplo, aos 16 eu comecei a fazer muita meditação por causa da minha asma. Lá está, não pensava tanto na projeção, mas no religar-me a mim mesmo. 2 hours later. Como é que é? Desculpem lá, houve aqui um pequeno pormenor técnico para variar. Eu tinha falhado em falhar e falhou. Estavas a dizer, Uri Geller. Projeção de ideias ou de coisas que tu queres concretizar, projetá-las. E agora a falar sobre isto, mais uma vez para fora de ti e encontrar-se aqui algures no mundo, torná-lo mais concreto possível. Mas basicamente eu tinha-me dado 10 anos quando decidi estudar teatro, 10 anos para poder trabalhar em teatro, ou seja, como produtor, como professor e como ator, a escrever, criar coisas e basicamente tudo aquilo que eu me tinha decidido a fazer acabou por acontecer. E é assim que eu defino o sucesso, que é tipo check. E foi em menos tempo, porque também, lá está, durante esse tempo, como não estava a pensar tanto em, lá está, no meio disto tudo, um dos points era conseguir viver daquilo que eu faço, ou maioritariamente daquilo que eu faço. Claro que há anos em que... E aquilo que eu faço sendo teatro e não só ator, trabalhar como ator.
faço voz-off e coisas assim desse género, que eu curto muito. Deve ser fixe, por acaso. É bué da louco, é bué da louco. Nós tínhamos falado sobre isso uma vez. Yeah. Tu tinhas dito que é um mercado bem pequenininho, é uma cena bem Sim. mínima. Yeah. Aqui é tipo. Yeah. Sim, então lá está também, mas não tinha posto no meu plano inicial conseguir estar estável durante muitos anos a partir daquilo que eu faço. E há bocado estava a falar da lei da atração, porque eles também falam um bocado sobre isto, de projetar as coisas que tu queres, dizê-las em voz alta, assumir que é isso que tu queres para ti. A física quântica também fala muito sobre, não é? Porque a física quântica acaba por ser um estudo de como as coisas funcionam, não é? Desde os átomos até nós, porque nós acabamos por ser uma representação do comportamento dos átomos. Tal e qual. Então, tipo, sei lá, o Uri Geller começou-me a pôr a pensar nisso desde puto. E estar a ler isso ao mesmo tempo que estava a ler um livro sobre culturismo, sabes, que também eu percebi-me que a prática de desporto ou a prática do culto do corpo tem muitas afiliações lá está, com a maneira como tu projetas as coisas que tu queres, porque exige trabalho, não é? Sim. Só porque tu queres que as coisas acontecem. A minha mãe é muito religiosa, ela diz coisas como pedir a Deus também obriga-te a impor-te nessa relação. Não é só pedir e esperar que aconteça. E tens de estar implicado na relação. E lá está, eu sou religioso. Não sou católico, mas sou religioso. Porque, sei lá, até mesmo na coisa não é, na etimologia da palavra, religião é religar. É reconectar. Reconectar com o quê? Lá está, eu acho que todos os humanos compõem a entidade de Deus. Então, lá está, estar implicado nas relações que nós temos uns com os outros é estar implicado nessa relação que nós temos com Deus ou com a comunidade humana. Tal e qual. Então, consegui fazer todas as coisas que eu me tinha proposto. Sinto-me feliz. A segunda pergunta era em relação ao trabalho. Era a dificuldade ou não de arranjar trabalho em Portugal. Em claro. Portugal, sim. Porque também, noutros países, eu trabalhei noutras áreas. Mas cá em Portugal, trabalhar, eu faço maioritariamente dinheiro como ator. Isso é aquilo que, sabes, acaba por financiar tudo o resto, o Comic Outlet, para poder estar a fazer o Comic Outlet. Sabes, nós, por exemplo, eu e o Miguel... Como é que está o Comic Outlet agora? Então, fizemos 5 anos, o mês passado. Estamos bem, estamos agora também... Estamos numa fase boa para, tipo... para perceber como é que... Lá está, tipo, foram 5 anos duros. O projeto em si é um conceito, não é uma estrutura oficial. Então a própria conjuntura do projeto vive das pessoas que fazem parte dele. Ou seja, se depois também não fores fazendo a atualização daquilo que tu fazes dentro do projeto, acaba por se desvirtuar o conceito. Então agora está numa boa fase, tipo, foram as 3 séries que fizemos para a RTP, de realizadores diferentes, mas foi um esforço conjunto de várias pessoas para fazer com que as séries acontecessem. E agora lançámos o Pilot Season, logo depois da quarentena, porque também não queríamos estar a lançar coisas durante a quarentena, porque parecia era o que toda a gente estava a fazer, e depois nós estávamos a pensar, tipo, pá, nós somos um projeto que nunca teve, o único financiamento que nós tivemos foi da RTP. Exato. E estamos a querer dar valor àquilo que nós fazemos, sabes, o processo tem sido esse, é tipo, espalhar a palavra, é possível, temos de fazer, repensar linguagens, não fazer mais do mesmo, mostrar o trabalho de outras pessoas,
mostrar a cultura portuguesa, porque acaba por ser um dos exercícios que nós fazemos é que seja o mais representativo da nossa geração, daquilo que nós vemos na rua, sabes? Tipo, um homem negro não precisa estar a fazer uma personagem escrita para um homem negro, sabes? Tipo, não sei, pelo menos nós no Comical, o único projeto, e foi o Carlos Pereira, o comediante, Carlos Pereira. Ele fez um projeto connosco que era o Africano de Robustez Razoável, em que ele dizia ser o único stand-up comedian preto em Portugal. Então pronto, esta personagem foi ele que escreveu e foi ele que compôs a equipa. O Comic Outlet foi o apoio de produção para ele. Uma mulher, e depois este aqui é daqueles que eu tenho, tem sido das coisas que eu gosto, que eu acho mais interessante falar, especialmente aqui em Portugal. A posição da mulher dentro de projetos de ficção, dentro da comédia, a importância que é ter vozes femininas a falarem sobre elas, e não uma perspectiva masculina sobre uma mulher, sabes? Porque acaba sempre por ser um bocado mais coxo. Especialmente se o homem não tiver a vulnerabilidade ou a disponibilidade para pensar que uma mulher em muitas coisas vai ser parecida, sabes? Tipo, só que tem outra forma de expressar, porque também é aquilo que é pedido socialmente. Então, ok, então aqui dá para fazer algumas coisas. Se eu estiver a escrever uma personagem e eu parto de mim, não é? Porque depois de um criador ou de um escritor, tu vais sempre partir das tuas histórias. Tu escreves e depois, se tu apagares o nome e puseres é a Maria, e se tu deres a uma atriz para ler aquilo, ela não vai ler aquilo como um homem, não é? Ela vai sempre adaptar aquilo a ela. Sim, sim. E então não é preciso haver nenhuma adaptação, sabes? Não sei, sabes? É tipo, até mesmo com a sexualidade também, tipo, sabes? Quando definimos as coisas a uma coisa, fica tipo. É os nomes, os nomes separam, os dogmas separam as pessoas. Yeah. E Portugal está cheio de dogmas ridículos. Sim. Também. Yeah. Epá, mas lá está, isto foi aquilo que era o meu contributo para este projeto, para o Comic Outlet. Eu falei muito nisto, eram discussões que nós tínhamos, não porque alguém discordasse comigo, mas porque era uma coisa válida. E lá está, nós não tivemos nada a ver com a Casa do Cais, mas a Casa do Cais acaba por ser, né? A Pep, para todos os efeitos, estava no início do Comic Outlet. A Soraya carrega também. A Soraya é uma das bases do Comic Outlet, e a importância dela no meio disto, sendo uma mulher negra, por exemplo. E criarmos esse espaço onde podemos todos falar. E a Casa do Cais é isso, é lindo. De repente tens tipo jovens from all walks of life, and é claro que é um sucesso mediático porque toda a gente consegue rever-se em cada uma das personagens, seja por que razão for. E aqui a representatividade tem uma importância muito grande. Que, por exemplo, eu tinha acabado de fazer a Única Mulher, e estava na rua, estava em Santos, e uma senhora estava com o filho dela, tipo, na altura o miúdo tinha 4 anos, ele agora tem para aí, tipo, não, ele devia ter um bocado mais, devia ter para aí 6, mas agora ele está para aí com 13, 14. Ok. E ela na altura disse, só queria cumprimentá-lo porque o meu filho está sempre a dizer que nunca tinha visto ninguém parecido com o pai dele na televisão, e ele queria muito dizer olá porque reconhecemos-no, desculpe fazer-me isto, mas reconhecemos-no da novela, e que bom é ver tipo um homem negro a representar uma figura da autoridade, da polícia, um cargo respeitado, e
queria só dizer parabéns e força, muito sucesso. E isso aqui é enorme, sabes? É tipo, de repente. E eram coisas que eu já tinha, sabes, consciência de que se me ponho nesta posição de. Não é? Porque, para todos os efeitos, quando estás a dar o corpo e a voz por coisas que estão escritas em papel, seja por quem for, é melhor que venha com especialmente de quem vai dizer a palavra, que venha com uma consciência. Ou seja, eu tive sempre no início chegaram-me a convidar sempre para coisas para fazer ou de criminoso, ou papel, sabes? Ou, por exemplo, um apresentador de um talk show angolano, que era assim uma coisa muito estereotipada, que era para também causar essa distorção da realidade. Mas a verdade é que eu não sou angolano, então tipo, eu sentia que it wasn't my place. Porque senão era mesmo uma caricatura, tipo, eu cresci em Vila Longa, em São João do Estoril, sabes, tipo, morei em Angola, mas foi por pouco tempo, não é a minha cultura. Os meus pais são moçambicanos. E depois de repente dizes, como é, bem-vindos ao programa, não sei, tipo, não é a cena. Sim, não, tipo, é estranho. Falem com um ator angolano e que perceba comédia e que queira que esteja alinhavado com aquilo que tu queres fazer, porque não seria fixe se fosse eu, porque eu sou português. Sim, exato. E muitos, por exemplo, castings que já fui chamado para alguns, por exemplo, para... Já estamos a falar da questão racial, portanto. Eu acho que sim, eu acho que foi o baseball. Será que dá para... Okay. E lá em casa, esta aqui é para vocês. Exato, agora vamos falar do real shit. Não, mas já, tipo, sei lá, tipo, castings em que me chamam para fazer de... já fiz um casting que era para ser, tipo, um escravo. Durante as colónias, durante o tempo da colonização. E queriam que eu fizesse o sotaque. Só que eu disse... eu faço o sotaque. Mas eu prefiro estudar antes, não é? Porque aquilo que eu vou fazer quanto ator, posso estudá-lo, só que eu não consigo fazê-lo agora porque vai ser uma caricatura, vai ser muito redutor daquilo que, não é? Aquilo que nós ambicionamos fazer. E não sei, isto para mim faz-me alguma confusão, mas não sei se é geral, não sei mesmo, não sei se sou só eu. Mas lá está, tipo, quando... E depois também há uma outra coisa, que é a construção que as pessoas têm de um homem africano. Que eu sendo africano e descendente de africanos e português, não sou isso. Ou pelo menos é a percepção que as pessoas que me convidam para estes castings depois, sabes, é tipo, not black enough. Not black enough. Porquê? Não sei, sabes? Porque falas sem o sotaque tribal? Sim, ou porque, sei lá... Não é? Porque, para todos os efeitos... porque és literalmente claro demais? Não sei, mas é que isto a mim faz-me... Por exemplo, quando ouço coisas... Sabes, é que e lá está, tipo, já houve alguns trabalhos que eu perdi porque não sei, até eu acho que tem a ver com uma justificação da narrativa da personagem que não corresponde à ideia que se tem, sabes? E especialmente eu acho que levanta também questões históricas que eu acho que é aqui que estamos a chegar, que é nunca houve em Portugal um movimento de descendentes de africanos ou de africanos mesmo que é porque nós já estamos aqui há bué de tempo. Sabes, tipo, nós já estamos aqui em Portugal, especialmente, há muito tempo. A presença africana faz-se sentir em Portugal. Eu estive a ler uns estudos de uma historiadora de Coimbra e ela data a presença africana assim em massa de várias culturas, não era só de Angola ou de Moçambique, era tipo Cabo Verde, São Tomé, era de várias culturas africanas em Portugal, em Lisboa, desde 1500.
Eu acho que li alguns também que já havia uma presença africana em Portugal antes dos descobrimentos. Sim, já. Porque Lisboa sempre foi aquele hub E os que é o que muçulmanos? nós estamos a viver Sim, agora, sim. que é, vem bué de gente para cá fazer negócio. Yeah. Naquela altura era exatamente a mesma cena. E ao contrário do que muitos brancos estúpidos pensam, tipo, as outras raças também tinham tipo bué negócios Sim. e tipo cenas, e tipo, Yeah. prosperavam bué. Sim. Yeah. Mas eu acho que aquilo que acabou por enovoar um bocado é a história e a maneira como ensinamos história, que é muito facciosa. Tem só um lado. É porque é a história na narrativa do branco. Sim, sim. E isso não é justo. Não é justo porque brancos e pretos e indianos e quando eu digo pretos agora foi mesmo, era tipo todos aqueles que não eram brancos. Sim. E acho que isso é injusto também dizer dessa forma. Mas estamos aqui todos a partilhar isto há muito tempo, sabes? Tipo, eu sinto que muitas destas conversas ou de questionarem a razão do Black Lives Matter, porquê Black Lives, porque não All Lives, eu acho que diz é tipo let our people speak, porque não estas tensões criam-se quando comunidades não se sentem ouvidas e eu acho que serve o propósito também, agora falando de capitalismo, serve o propósito do capitalista, haver estas diferenciações, até mesmo porque pá, nós a partir do momento em que estamos a receber recibos verdes, we're working for the man. We're working for the man. Não temos outra hipótese. Classe média para baixo, estamos todos we're at the bottom. E estarmos a pôr e discutir sobre raças convém. Claro. Convém. Sim, existe um passado histórico e deve-se falar sobre ele porque é aí que as coisas se desmistificam. É tipo, this is not new. As pessoas ciganos que estão aqui, sabes, tipo, tomar o exemplo de indivíduos como um todo acaba sempre por ser muito indigno e ingratificante para o todo. Yeah. Lá está, quando tu te projetas e pões, está aqui agora e é comum, sabes, já não é só meu. Então é lixado quando começamos a tomar partido assim de, sabes, ter posições. E é fixe nós estarmos a falar sobre isto especificamente em Portugal, porque lá está, se estivéssemos a falar generalmente sobre Black Lives Matter ou tipo a cena africana, tipo estaríamos a falar mais nos Estados Unidos, mas não, a cena em Portugal, que é diferente, é o que eu chamo é um racismo passivo. Nunca podem dizer que existe igualdade se lá está, e eu não quero estar a falar em cores, mas vou falar em cores. Se o branco pega no preto e mete-o num bairro onde os prédios são de cores choque, que é para tu, inconscientemente, passas por ali e ficas depois a saber que um bairro, que uma série de edifícios com cores bué vivas e fluorescentes, quer dizer bairro social. Yeah. Mano, isso não é igualdade. Não. Isso é, vamos chutar aquelas pessoas para ali e eles que se fodam. Então foi naquele grande. Então, toda a linha de Sintra, não é? Toda aquela estrada militar. A Mónica de Miranda, uma artista plástica que faz também videografia, estive a trabalhar com ela. Ela fez um trabalho de exposição fotográfica mesmo muito interessante, que era o corpo africano ao longo dessa estrada militar. A presença africana ao longo da estrada militar. Que basicamente foi aí que puseram os expatriados, as pessoas que vinham das colónias, ficaram ali localizadas. Mas com essas pessoas tens também pessoas brancas que vieram de África. E agora, claro, quando estamos a falar em termos políticos da desigualdade, estas pessoas todas que ficaram fora do centro económico, que é de Lisboa, têm de fazer a comuta. E agora estamos a falar aqui de outras implicações políticas. Que é, claro que quando nós estamos a falar de desigualdade racial, estas pessoas dizem assim, mas espera aí, que eu sou branco e também não tenho facilidades. Mas ok, mas não estamos a falar dessas facilidades, estamos a falar de se tu mandares o teu currículo e a tua fotografia estiver lá, não te vai impedir de ter um trabalho, porque... Ok, então pronto. Então estamos a falar aqui de coisas diferentes. Desigualdade. Desigualdade existe e brancos... também sofrem com ela, sim. Sim, claro que sim. Claro que mas a tua cor de pele não te impede de ter um trabalho. Não é?
Já. Não, a verdade é que, por exemplo, estive a falar com uma amiga, foi numa performance que tive a fazer com o Nasty Mosquito, sabes quem é? Pá, muito fixe. Tens que me Vejam, mandar. sim. Olha, link na descrição que ele vai me mandar que eu não sei. Nasty o que é. Mosquito, o gajo é do caralho, ele é angolano, estudou cá em Portugal, é artista plástico, mora na Bélgica, também faz música, spoken Ah, word. peraí, então se calhar eu vi. Peraí, não me lembro se era o mesmo gajo, mas era uma performance meio dança com os quadros. Não sei. Esta que eu fiz É que com o nome ele, não me é estranho, mas sim. mas whatever. esta que eu fiz com ele foi no mate, e e ele propôs, era um corpo de pessoas de vários walks of life, e era para nós todos interpormos. Ele estava a dizer um poema dedicado à avó dele, e nós íamos interrompendo esse poema com questões que nos eram próximas socialmente. E estava lá uma das raparigas que estava nesta performance, psicóloga, negra. Ela diz: sim, esse poema sobre a tua avó é muito fixe, mas não me ajuda cada vez que eu mando o meu currículo e tenho lá a minha fotografia e nem sequer olharem para ele. E claro, as pessoas podem dizer: sim, pronto, lá vem a vitimização outra vez. Mas, na realidade, é que ela disse que começou a ter respostas de trabalho, propostas de entrevistas, quando ela tirou a fotografia dela do CV. Lá está também, por exemplo, se tu fores para os Estados Unidos, e nem sequer estou a falar do sistema de quotas, que eu acho que acaba por criar também um outro fosso de discriminação bastante grande, quando tens aquelas quotas. Eu acho que deve ser mesmo por mérito. E há pessoas negras e pessoas ucranianas e romenos e ciganos e indianos e chineses que têm muito mérito e que estão presentes na vida social portuguesa há muito tempo. Devíamos fazer um levantamento delas, todas, aquelas mais preponderantes. Mas eu acho isto interessante porque lá fora muitas vezes tu não tens fotografias no teu currículo exatamente para evitar estas questões. Porque lá está, o racismo não se revela só em ódio ou violência. A violência às vezes está enlumbrando. Sabe? Não sei, estas conversas são sempre. Pá, isto aqui é só a ponta do iceberg, não é? Pois, pá, mesmo. Mas olha, vou falar em relação, por exemplo, a trabalho. Eu tenho tido um percurso mesmo fixe. Eu tenho mesmo muito orgulho daquilo que tenho feito e das pessoas com quem tenho trabalhado. Não encontrei muitas vezes situações desagradáveis. E as que eram desagradáveis, de repente, era muito fácil de desarmar essa bomba com conversa. Houve um realizador com quem eu trabalho até hoje, que quando eu o conheci, fui fazer um casting para ele para a Lusófona. Foi no meu primeiro ano na STC. Ele estava no primeiro ano dele na Lusófona, a estudar cinema. E eu vi o casting dele na Coffee Paste. E passava-se durante a altura do 25 de Abril, e a PIDE, ou seja, mesmo antes da Revolução acontecer, e a PIDE tinha apanhado um gajo e eles faziam torturas horríveis, mas esta tortura, e era o nome da curta, era Homem-Estátua, que ficava de pé e não deixavam dormir, não deixavam sentar, nem nada. E eu fui fazer o casting para esta personagem, que era o gajo torturado. E o Rui pediu à produtora para me contactar porque ele queria muito falar comigo depois de eu fazer o casting. E ele disse: olha, meu puto, assim, não vais fazer a personagem que tu foste fazer o casting, apesar de eu achar que foi dos melhores, foi fogo, eu quero mesmo muito trabalhar contigo, só que eu acho que se fores tu a fazer esta personagem, de repente vai levantar uma questão racial que eu não queria que fosse esse o foco na personagem. E eu disse: ok, eu compreendo, percebo, mas na realidade, tipo, já havia africanos. Havia africanos nessa altura cá em Portugal a lutarem pela liberdade portuguesa, a lutarem contra o fascismo. O Aníbal, como é que se chama? Não me vou pôr a dizer nomes só para não ser completamente link na descrição. Mas havia mesmo fogo. Agora irrita-me
É a idade, é tranquilo, Yeah. eu perdoo-te. Yeah. Eu também estou aí. Não, e perdoem-me todos, companheiros negros, por não estar a fazer jus. Mas, ou seja, houve pessoas negras em Portugal, naquela altura, militares e não militares, que faziam parte da revolução pela liberdade. Ou seja, podia não ser só uma questão racial, pode mesmo ser uma questão de ideologia, porque, para todos os efeitos, um homem negro muito mais facilmente se iria aliar a um outro pensamento que não o fascista, pela liberdade. Claro. Não é? Claro. E ele faz assim, realmente não tinha pensado nisso. E eu disse assim, e a questão racial, uma vez que o filme é teu, eu percebo que não queiras ter esse outro peso extra, mas na realidade é um peso aliado à cor, que está em quem está a ver e não em mim. Eu ia estar sempre a agir pelo facto de eu sou um freedom fighter, e provavelmente se eu tivesse existido naquela altura eu teria sido preso pela PIDE porque ia estar a dizer coisas contra o regime. É porque eu sou preto. Foda-se. Por isso, eu acho que é sempre de representatividade, sabes? É tipo, é malta toda juntar-se e começar a contar histórias. Porque eu acho que na arte e na cultura nós temos, eu acho que é mesmo, sendo que é a minha ferramenta de expressão no teatro, e eu trabalho muito com miúdos, e falo sobre isto e digo, contem as vossas histórias, e não é tipo só negros, ou, sabes, não é só as minorias, porque depois isto aqui também das minorias é uma coisa estranha, porque é uma minoria governamental, não uma minoria populacional, porque somos muitos, somos muitos, e somente as pessoas que concordam com este tipo, sabes, é mesmo, ok, Black Lives Matter, it's important right now, porque é o issue que estamos a falar, mas a partir daqui, a partir desta conversa, não é, tu começaste a ver, os movimentos começaram a aparecer, Trans Black Lives Matter too, começa-se a falar sobre tudo, mas é porque está tudo ligado. Está tudo ligado. Sim. O feminismo foi um movimento começado, as sufragistas, não é? Tipo, e agora aqui vem uma coisa que para mim é muito importante: é tipo, as mulheres são as guardiãs do nosso planeta, são as mulheres, são as guardiãs da cultura, sabes? É através porque é o nosso contacto direto. A tua relação com a tua mãe e com o teu pai é aquilo que define como tu te vais dar com o mundo. Sim. E as mulheres são as guardiãs da cultura. Isso para mim é basilar. Em África são respeitadas desta forma, mas claro que depois culturalmente as coisas ficam meio diluídas, porque o homem é que sai de casa para ir trabalhar e a mulher fica em casa porque é matriarca, mas acaba por compor a noção que tu tens do mundo. É literalmente a base disso. Exato, é isso. Porque se tu não tiveres isso, perdes-te. Sim. Literalmente. Curti bué agora. Fizeste-me ver isso, tipo, tu estavas a falar, eu estava a criar a imagem. Tal e qual. O feminismo é um dos movimentos culturais mais importantes. E falam sobre a desigualdade. Porque acaba... Lá está, esta coisa do homem branco. Não são todos os homens brancos, claro que não. Mas eu só estou a dizer isto que é já para responder a várias coisas. Questões que as pessoas põem, que é tipo, mas é só... Não é. Claro que não é, porque não são todos. E nós evoluímos, sim, as coisas não são da mesma forma que como eram há algum tempo atrás, mas se existe uma força contra, é porque alguma coisa tem de ser resolvida. É porque, peraí, bora falar sobre as coisas, bora educar as pessoas, sim. Porque há muitas pessoas que falam e não têm conhecimento suficiente mas sentem que têm que ladrar porque está toda a gente a ladrar. Sim, e depois ladram merda, porque não sabem, não é porque são más, muitas é porque não sabem, não têm escolha. A extrema-direita está a ganhar força. Esses são merda. Sim, não, mas lá está, mas é fácil dismiss it, mas agora, tipo, 4 pessoas ou 5 pessoas vão estar a ver e vão estar a dizer, sim, mas estão a falar sobre coisas importantes. Claro. Porque o discurso populista já é muito mais, sabes, quando tu não estás a incitar ao ódio diretamente, quando não estás a dizer merda dos judeus, merda dos pretos, merda dos ciganos, quando não estás a dizer isto, mas estás a dizer que a comunidade cigana é propensa a propagar o Covid por causa das questões sanitárias que eles têm na comunidade deles, sabes, quando fazes assim, tu fazes assim, espera aí, isso que tu acabaste de dizer é muito preconceituoso.
Até porque está a falar, não é? São muitas. As pessoas são empurradas para um canto e elas têm de conviver. As pessoas que estão a morar em Loures, que estão a morar ao longo da linha de Sintra, têm de fazer comutas de transportes. Tu tens visto as cenas nos metros. As pessoas têm de vir para o centro da cidade para trabalhar. Durante o estado de emergência estavam todos a fazer isso. E, ok, sim, são os putos que fazem as festas do Covid. Sim, esses aí são otários de merda. Mas todas as outras pessoas tinham de apanhar os transportes que estão apinhados de pessoas. E o governo, em vez de fazer assim, pá, sim, realmente temos de trabalhar nisto, vamos facilitar isto aqui nos transportes. Não, vamos fazer curfews, vamos fechá-los, vamos, sabes? Ainda mais. É tipo, não sei. Achas que devia de haver uma versão portuguesa, um chapter português de tipo de Black Panthers? Ou Eu acho que não não vai tão não acho com a que parte agora, da violência, mas com a parte intelectual. Sim, mas eu com a acho que parte agora cultural. isso já está a acontecer. Eu acho que já está a acontecer, sabes? Mas tipo, achas que está organizado? Está-se a organizar. Eu acho que está-se a Isso era muito organizar. fixe de ver. Porque por exemplo, eu tenho sentido que, por exemplo, na comunidade artística, várias pessoas negras têm, sabes, tipo, malta como o Elcat, Isabel Zoá, Cleo Tavares, Naná, Nádia Iracema, Ciomara Moraes, Ciomara, tipo, o Ângelo Torres. Podia dizer, na música também tens o Alex Dalva Teixeira. Conheço também, conheço. Fogo, sabes, tipo, a malta está a falar sobre todas estas questões e existe aqui um desenho artístico. E eu acho que através da arte, lá está, nós mudamos o mundo, porque são objetos que tu pões aqui para fora e agora passa a ser comum, então passa a ser parte da tua identidade, tanto quanto a minha. Por isso é que a cena da apropriação cultural depois também é aqui um slippery slope, porque é pertencente a todos, então, mas porque é que, sabes, porque é que eu não posso usar tranças? Mas é tipo, ok, isso é estético. Não, houve um vídeo disso já há bastantes anos que meteu bem da raiva de uma black a ser estúpida para um branco que tinha rastas. Sim. Não é apropriação cultural, ela estava a ser ignorante. Raças acontecem em qualquer tipo de cabelo. Sim. Não é uma cena exclusiva africana, é uma cena exclusiva de seres humanos e teres cabelo. Sim, ok. Outras civilizações tinham raças. Sim, mas E não eram brancos, mais nem eram propriamente blacks, não é não Rastafari. Sim, a cultura Rastafari é uma cultura efetivamente que vem dos descendentes dos imigrantes ou dos escravos, obviamente forçados para irem para aquela parte do mundo. Mas o penteado rasta, né? O penteado ter rastas, é uma cena que acontece em qualquer... É um fenómeno que acontece por não lavares o cabelo mas e eu não acho pentear. mas é uma boa conversa, sabes? Mas é uma boa conversa. E eu meteu-me bué da raiva porque a bacana estava a ser muito... Fechada. Não fechada, a gaja estava tipo a confrontá-lo, estava tipo a começar tipo, a bater-lhe e tudo. E o bacana, mano, deixa-me em paz. E a gaja, não, pá. E tipo, lá está. Mas o isso meu vem primeiro das pensamento pessoas foi, não esta gaja falarem. é burra, ela não sabe a história das rastas. Sim, opa, mas lá está, eu tenho dificuldades em chamar as pessoas de burra, porque é falta de conversas. Não, mas não tem nada a ver com a raça, Sim, eu percebi. Tem a ver com a cultura. Sim, mas eu acho que é a partir do momento em que tu sentes que não vais ser ouvido, sabes, e te prendes em ti, sabes, durante este tempo todo a malta não pôde falar mesmo, sabes, tipo, nós fomos, especialmente aqui em Portugal, nós fomos passando por cima das coisas sem falarmos sobre elas. Sim, isso é verdade. E há aqui eu, por exemplo, uma das coisas que eu acho que vai ser importante agora é mesmo tipo criar fóruns de conversas de pessoas, sabes, fora políticos, mas bora falar sobre todas estas questões, cidadania, bora cursos na escola, putos a falarem sobre tudo, sabes, não, desigualdade, todas as questões, para não haverem merdas, sabes, é tipo, bora falar. Na rua fazer tipo uns speakers corners, estás a ver? Por malta a falar. Só trocar ideias. Sim, olha, tens aqui o microfone, fala. Isso era muito giro. Bora. Isso era muito giro. Yeah. Boy, nós já estamos com mais de 1 hora. Foda-se. Não, é tranquilo. A cena é que eu sinto que ficou tanto por falar, sabes?
Há tanta coisa para te perguntar Sim, ainda. yeah, mas bora. Mas, Boa egoísta da minha parte querer-te ter só para mim. Mas tipo, tanta coisa ainda para falar, mano. E deste tema, sim. horas. Yeah. Tens que voltar. Yeah. Fazemos voltar. isso, sim. Da próxima vez com a cerveja. Não, e entre isso temos nós que just hang out. Yeah, claro. Isto foi o pretexto para te, Yeah. Yeah, yeah, para yeah. te fazer vir aqui. Agora que tu vês que a casa é fixe, depois voltas e É a gente muito fixe a casa. faz um hangout. Pessoal, vou deixar a conversa por aqui, embora muito contra a minha vontade, mas tem que ser. Sigam este menino, se ele assim o permitir, link na descrição. Sim. Vejam as coisas todas que nós estivemos a falar, link na descrição. Partilhem e subscrevam aquela treta toda que eu disse no início e portem-se bem. Até já. Word of Human. E permaneçam humanos, ok? Senso comum. Até já.